Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, continuando, no capítulo 6, certo? Hoje a nossa aula vai ser sobre hidrografia, Lembrando que a gente já falou muitas coisas dos aspectos naturais, da questão do clima, do tempo, e hoje nós vamos falar da hidrografia. E para começar a falar sobre a hidrografia, é necessário nós falarmos sobre a questão do ciclo da água. O ciclo da água ele vai depender e ele vai agir em boa parte de todos os seus processos por meio da gravidade, a ação da gravidade, tá? A tendência é o que da água? Descer. E vai depender também de cada ambiente, de todos os elementos naturais. Como assim, professor, dos elementos naturais? Do relevo, do clima, da vegetação, do solo, da presença de recursos hídricos. Então, tudo isso vai influenciar no ciclo da água. É interessante vocês lembrarem também que no ciclo da água, um dos principais elementos dentro do ciclo da água vai ser o quê? O sol. Porque a partir do sol e do calor emitido pelo sol, os raios solares e tal, toda a radiação, ele vai propiciar o quê? Com que a água na nossa superfície ela seja evaporada. E isso vai começar todo o ciclo da água, todo o processo do ciclo da água. Nós vamos ter o processo da evaporação, que é nada mais do que nada menos do que a transformação da água líquida, do estado líquido pro vapor, e essa água em estado em vapor, vai ficar, que a gente chama o vapor d'água, vai ficar onde? Na atmosfera. Com o tempo, isso daí depois nós vamos discutir que com uma grande presença de água na atmosfera em forma de vapor, elas vão se condensar e vão formar as nuvens, após essa condensação, e quando há uma saturação, nós vamos ter o processo da precipitação. Professor, o que é a precipitação? A precipitação nada mais é do que a chuva. Então, quando vier na prova de vocês, precipitação ou chuva é a mesma coisa, são sinônimos, não esqueçam disso. Então é importante vocês lembrarem alguns processos, do ciclo da água. Vou botar isso aqui pra vocês. Do ciclo da água, que tá no livro de vocês, que aí ele tá bem completozinho. Eu vou olhar aqui, eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando pro computador, pro livro de vocês. Então ele vai fazer justamente todos esses processos, A questão da evaporação das águas dos oceanos, dos rios, também tem a evaporação da vegetação, que nós vamos chamar de evapotranspiração, que é um outro tipo de evaporação, assim como nós humanos, as plantas, a vegetação, ela também transpira, Então, o nome dado a essa transpiração é evapotranspiração. Não esqueçam. Então, nós vamos ter a transpiração de todos os elementos, basicamente, da natureza, os oceanos, rios, das plantas, da gente também, E quando há essa precipitação, vai ficar a água em forma de vapor na atmosfera. Ela vai se condensar, vai formar as nuvens, e quando há a saturação dessas nuvens, professor, o que é a saturação das nuvens? É quando há uma grande quantidade de água naquele mesmo local. Por isso que quando estamos em dias de sol, as nuvens são mais branquinhas. Ali é água em forma de vapor, só que não em grande quantidade. Quando nós temos em grande quantidade, qual é a cor que vai ficar? Geralmente vai ficando mais escura, acinzentada, preta, enfim. Vai ficando aquelas nuvens bem pesadas, porque é uma grande quantidade de água dentro daquela nuvem, não esqueçam disso. Então, depois da condensação e da saturação nesse processo, nós vamos ter a precipitação, que é a chuva, E quando a água ela bate na superfície, ela vai escoar. Nós temos o escoamento superficial, que é quando a água ela bate na superfície e escoa. Às vezes, a evaporação imediata, quando o solo é muito quente, geralmente nas regiões mais quentes, semiáridas, por exemplo, desérticas também, o nível de evapotranspiração e de evaporação é muito elevado por conta da temperatura da superfície. Uma parte vai infiltrar e vai auxiliar na recarga do lençol freático, Geralmente isso vai acontecer com mais frequência e de forma mais eficaz em terrenos que são sedimentares, onde há uma maior probabilidade de infiltração da água. Ok? Beleza? E
isso vai fazer e vai começar a alimentar todo o ciclo da água de novo. Então são 6 processos básicos que nós vamos ter no ciclo da água. Primeiro, a evaporação, a condensação, a precipitação, o escoamento, a infiltração e a transpiração, que é uma evaporação novamente, né? Então não esqueçam de todo esse ciclo da água. Só que o ciclo da água hoje, por conta de todo o processo de industrialização, de modificação, de avanço das tecnologias, ela hoje tem muita influência das ações humanas, né? Professora, como assim a influência das ações humanas? Sim, nós temos o costume o quê? De geralmente modificar o meio ambiente em prol dos nossos interesses, né? Então, por exemplo, a diminuição de margens de rio, isso daí também vai diminuir a quantidade de evapotranspiração, de evaporação daquele recurso hídrico. A retirada da vegetação para a construção de casas. Quem é que transpira mais? Uma casa ou uma planta? Então, todos esses processos eles também vão influenciar no ciclo da água, né? Então, nossas atitudes, as nossas ações, que são as ações antrópicas, que vocês vão ver muito mesmo daqui pra frente. Esse nome, né, ações antrópicas, que significa que são as ações do homem, né? Então elas vão modificar também, elas também têm um percentual, né, um dedinho aí, que vai modificar as condições de todo o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Não esqueçam disso. Uma outra questão também é por conta da emissão dos gases, né? Então, hoje nós utilizamos muitos carros que são movidos a combustíveis fósseis, que queimam muito, emitem muitos poluentes para a atmosfera. Tem também a questão das indústrias, né? Que tem as chaminés que muitas vezes elas não são tratadas devidamente, não são filtradas essas impurezas que são emitidas, né? Então todos esses fatores levam, né, a um processo de diminuição, né, dos processos do ciclo da água, principalmente da evaporação. E continuando, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a questão das bacias hidrográficas. Gente, eu adoro esse conteúdo, porque é a parte mais física da geografia, né? Então, é bem minha área essa parte, né, de bacias, a questão do meio ambiente. E, professor, o que é a bendita bacia hidrográfica? Uma bacia cheia de água? Não, gente, é mais ou menos isso. O que é que nós vamos chamar de bacia hidrográfica? É como se fosse um conjunto de rios, né, que nós vamos ter o rio principal, seus afluentes e subafluentes, que geralmente eles vão possuir divisores, né, de água, que são áreas mais altas, que é onde justamente a água ela vai bater na hora da precipitação, vai escoar por meio da gravidade, né? Porque você sabe que a gravidade, né, atua assim, nesse sentido. Então, ela vai escoar e vai ficar no ponto mais baixo, que geralmente é onde vão ser formados os rios, que nós vamos chamar de fundos de vales, certo? No livro de vocês, na página 118, vai ter lá uma imagem, tem uma imagem aqui, essa imagem que vai mostrar justamente isso, né? Que a gente vai ter os pontos, né? Os divisores de água e ao meio um vale. Por isso que as regiões de cordilheiras próximas delas geralmente vão possuir muitos rios principais, né, que eles vão possuir uma grande influência. Então, geralmente os rios eles são formados em áreas um pouco mais elevadas e por meio da gravidade ela vai formar um córrego central, né, um leito central, que aí a gente vai chamar que é o fundo do vale, ok? E não esqueçam, dentro da bacia hidrográfica nós vamos ter a rede, né, de drenagem, que ela vai ser feita através do rio principal, dos seus afluentes e subafluentes. Professor, que é o afluente? O afluente é como se fosse um bracinho do rio. Aqui está o rio e aqui é um afluente, certo? Professor, o que é o subafluente? Estou aqui, rio, aqui meu afluente e aqui meu subafluente. Né? Então, assim, são ramificações do rio principal. Então, é como se fosse uma hierarquia. Acho que 7º ano, que também isso é conteúdo do 7º ano, nós geralmente colocamos o quê? Para identificação, se é
um rio principal, se é um rio afluente ou subafluente, né? Parece aquelas coisas da química, mas é bem isso mesmo. E dentro da bacia hidrográfica também é essencial a gente lembrar que existe vários tipos de drenagem. Professor, o que é drenagem? É o processo no qual vai escoar toda a água. Geralmente a nossa água aqui no Brasil, né, ela vai escoar de dentro do continente para fora do continente. Como é que eu vou dar o nome disso? É um escoamento exorreico, né, que é externo. Eu tô colocando água para fora do continente. Então, geralmente isso daí a gente vai formar, né, a gente vai ter a presença dos mangues, que são as áreas de estuário, mas lá na frente a gente vai falar sobre o estuário, né, os tipos de foz. Um outro tipo é a endorreica, que ela é como se fosse um lago ou um rio que ela desemboca dentro do continente mesmo, né? Então ela se forma dentro do continente, ela desemboca dentro de um outro rio, de um outro lago, e isso a gente vai chamar que é uma drenagem endorreica. A gente vai lembrar aqui interno, ex, a gente vai lembrar de externo. Tem um outro tipo também que é a criptorreica. A criptorreica, ela acontece quando a água ela é infiltrada, né, em rochas de calcário, e ela vai ajudar a formar as estalactites e estalagmites, né, nas grutas, que elas vão formando, né, tipo aqueles escudos que nós encontramos nas grutas. E um outro tipo é a reica, que é quando a água ela, né, simplesmente desaparece. Ou ela infiltrou uma pequena quantidade, ou ela simplesmente evapora por conta da temperatura, da elevada temperatura, certo? E pra gente continuar falando sobre a questão das bacias hidrográficas, é importante lembrar também que existem os tipos de rio. Gente, são várias classificações, né? Questão de drenagem, o afluente, subafluente, enfim, o rio principal. E na divisão do rio nós vamos ter o curso superior, o curso médio e o curso inferior. O curso superior já é o que nós vamos chamar onde ficam as nascentes, é onde vai nascer o rio. Geralmente são áreas mais elevadas e por conta do meio da gravidade vai escoar para as áreas mais baixas. Já o curso médio vai ser uma área, né, que nós vamos falar que é entre a cabeceira e a desembocadura dele, né, a foz, né, esse intermédio. E o curso inferior é onde vai ocorrer o deságua da água, né? Geralmente aqui, se for uma de drenagem exorreica, né, que a água ela vai para fora do continente, vai ser as áreas de estuário, que é onde vai ter o encontro do rio com o mar, né? Então, nessa região nós vamos ter o curso inferior. Curso superior é onde vai ter as nascentes. Curso médio é entre, né, a cabeceira do rio, que é uma parte que é após a nascente, e a desembocadura. E o curso inferior é justamente o encontro da água daquele rio com outro rio ou com o mar. Ok? Tudo tranquilo? E vamos mais para classificações, outras classificações. Como eu já havia falado, quando nós falamos desse encontro do mar, nós vamos ter alguns tipos de foz. Professor, o que sabe é a foz, não é voz, é foz com F, né? O que é a foz? É uma região no qual vai ter o encontro do rio com o mar, né? E essa foz, ela geralmente vai aqui no Brasil, ela vai ser em forma de estuário. Por que, professor, em forma de estuário? Ela vai ser uma saída única, né? Um único encontro aqui no Rio Ceará, né? Na Barra do Ceará, no Rio Cocó. Ela é de estuário, porque ela tem uma saída única, né? Um único canal de escoamento. Se ela tiver duas saídas ou mais, nós vamos chamar de delta, né, professora? Aqui no Brasil nós temos delta, sim, nós temos delta. Um exemplo, o delta do Parnaíba, que fica lá no Piauí, né, na divisa do Piauí com o Maranhão. No delta do Parnaíba a gente vai ter várias saídas desse rio, né, mas lógico, uma próxima da outra, mas existem várias saídas. Não é um canal único, como é aqui o Rio Cocó, o Rio Ceará, né? Então, por isso que nós chamamos de delta. E existe também os tipos de foz de mista, né? Que a mista, o que é que acontece? Na mista ela vai ter os dois tipos. Um lado é estuário e no outro é delta, em forma de delta. Beleza? Uma outra questão é com um ponto de referência na sua localização no rio. Então, nós vamos ter a área montante do rio, montante, não esqueçam,
e a área junçante do rio. A área montante é em direção à nascente e a área junçante é em direção à foz, né, onde ela vai desembocar. Lembrando de novo, a área de montante é em direção à nascente do rio e a junçante é em direção à foz do rio, né? A área onde ela vai desembocar. Não esqueçam disso. Tem também a questão da periodicidade, né? Existem vários tipos de rio. Tem aqueles rios perenes, professor, que sabe de rio perene, ou permanentes, né? Os rios perenes são aqueles que existem um ano todo, independente se vai ter chuva, se vai ter um alto nível de evaporação ou não. É um rio que ele vai existir o ano todo. Já o rio intermitente é aquele rio que geralmente vai secar nas épocas de estiagem, nas épocas mais secas, que não há presença de chuva, né? Então, os intermitentes ou sazonais, né, que nós vamos chamar, eles são aqueles que vão sumir uma época do ano, geralmente na época mais seca do ano. E também nós vamos ter os rios efêmeros. Os rios efêmeros é geralmente aquilo que se forma quando chove muito. Nas avenidas aqui de Fortaleza você vê aquele rio assim se formando nas avenidas. E é justamente o rio efêmero, ele vai existir só quando tem um grande volume de água, que é um processo do escoamento. Depois que existe o escoamento total, ele vai deixar de existir. Tem também com relação ao relevo, nós vamos ter os rios de planalto e de planície. Geralmente os de planalto, eles são possuem uma maior velocidade, geralmente possuem um maior volume, né, uma maior carga e tem um maior poder de erosão. Por quê, professora? Porque ele vai ter mais velocidade, então eu tendo mais velocidade, né, igual uma batida de carro. Quanto maior a velocidade, maior o estrago. E assim é o volume da água do mesmo jeito. Então, quanto maior o volume de água, maior a erosão que vai ocorrer naquele leito do rio. Já os rios de planície, né, isso é os rios de planalto, que geralmente são em áreas mais elevadas, nos quais nós vamos encontrar vertentes, né, professor, que são as vertentes? São grandes descidas que eles vão adquirir nessas descidas o quê? Uma grande velocidade, um grande poder de erosão. Não esqueçam. Já nos rios de planície, são rios planície, algo plano, né? Então eles vão possuir menor velocidade, um menor poder de erosão e eles são excelentes para a utilização e para a construção de barragens, principalmente para hidrelétricas. Lembrando que a hidrelétrica ela vai ser uma fonte, né, proveniente a partir do movimento de turbinas da queda de água de rios. Mas antes disso eu preciso fazer o que com esse rio? Eu preciso represar esse rio, eu vou barrar o curso desse rio, fazendo com que alague muitas áreas, dá uma discussão, né, posterior, que ela vai alagar muitas áreas e vai causar um impacto ambiental imenso naquela região, para ter a construção da hidrelétrica. E nós temos também a questão do regime de abastecimento, né? Nós vamos ter o regime pluvial. Lembrou de pluvial? Sempre vai vir, às vezes, fluvial, né? Os rios que são de alimentação pluvial e fluvial. O pluvial é porque através da chuva, pluvial, você vai lembrar de pluviosidade, é chuva. Fluvial é um outro rio, né? Você vai lembrar de rio. Então, pode ser um abastecimento, né? O regime de abastecimento a partir da chuva ou de outro rio. Nival é através da neve ou glacial através das grandes geleiras. Não, ou ela pode ser mista, através da chuva, nival, fazer esse misto. Então, não esqueçam os tipos de regime. E para a gente ir finalizando, nós temos também a questão dos formatos do rio. Ah, professor, não bastava, né? Já ter esse horror de tipos de classificação? Não, vocês também tem com relação ao formato dos rios. Nós vamos ter os rios retilíneos, anastomosados. Gente, que nome bonito, né? Um nome assim para botar no pet. Isso. Os rios meândricos e os rios entrelaçados. Vamos por primeiro, retilíneos. São aqueles rios que possuem um curso reto, né? Não tem segredo, ele é bem reto. Já o anastomosado, eita, quase que não sai. Ele vai ter algumas células ou bancos de areia dentro dele,
né? Então você vai ter vários cursos e um banco de areia bem no meio dele. Um exemplo disso que nós vamos ter aqui no Ceará é ali no rio Cocó, né? Quando a maré seca, ele vai formar um rio anastomosado, que vai formar banco. Ele dentro do rio já existe, né? Fica mais evidente com a maré seca, vai formar o quê? Bancos de areia dentro do rio. Já um rio meândrico é um rio que ele vai possuir muitas curvas, né? E isso é muito típico da região amazônica, onde o volume de água e a presença da vegetação é muito intensa. E o último tipo, que é entrelaçado, é quando a gente vai ter uma presença intensa de muitos bancos de areia dentro do curso do rio principal. Então ele vai ser como se fosse várias veias, né, se encontrando, certo? Tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam entendendo até agora. E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre a questão da água subterrânea, né? Que a água subterrânea ela vai estar nos lençóis freáticos ou em aquíferos, né? O que é um lençol freático? O lençol freático nada mais é, ele é formado a partir do processo da infiltração, que aí tá lá no ciclo da água que a gente falou no início da aula, e ele vai auxiliar, né, na retenção dessa água dentro do solo, né, da nossa superfície. E isso vai formar uma zona de saturação, é igual a nuvem, né, como se fosse uma nuvem debaixo da terra, literalmente, né, para ser mais didático. É uma nuvem debaixo da terra que ele vai ser formado a partir de poros, né, que vai possibilitar a infiltração da água. E isso, né, os poros dessa região ela vai estar totalmente preenchidos. E quando ele está saturado, quando ele está muito cheio, quando é uma nuvem acontece o que? Ele chove. E quando é no solo ele vai o que? Jorrar. Geralmente vai formar o que? As nascentes, que vai dar origem aos rios. Falamos todos os conteúdos da aula hoje, né? E tem também os aquíferos. Os aquíferos eles vão ser formações geológicas que vão armazenar a água dentro da superfície, nos seus poros, né? Nós vamos ter dois tipos de aquíferos, os confinados e os livres. Os livres são aqueles que são mais próximos da superfície. Diferente do lençol freático, assim, é parecido, mas não é a mesma coisa. O aquífero, ele vai formar bolsões de água. Então, a gente vai ter divisão nesses bolsões de água. Tem o aquífero livre, que é aquele que é mais próximo da superfície, que é mais fácil de você achar, né? Que geralmente é onde nós vamos ter a perfuração de poços, né? Que aí você vai conseguir encontrar água com mais facilidade. E tem os aquíferos confinados, aí ele já possui uma maior profundidade, já vai ter rochas, né, englobando ele, é envolvido por rochas permeáveis, né? Professor, o que é uma rocha permeável? É aquela que vai permitir adentrar a água, né, infiltrar a água. E que é uma rocha impermeável? É uma rocha no qual não vai permitir a infiltração de água. Aqui no Ceará, por o nosso solo, né, ser basicamente cristalino, ele vai impossibilitar em boa parte do nosso estado a infiltração de água, porque são rochas impermeáveis. Já as bordas do Ceará são o que? Terrenos sedimentares, né? Lembrando que sedimentos são pequenos sedimentos e eles vão propiciar o que? Uma maior infiltração da água nessas regiões. Então, pessoal, pra gente continuar essa semana, a próxima aula vai ser só resolução de exercícios, né? Eu vou procurar colocar muitos exercícios de vestibular, principalmente focando aí no Enem, que é o objetivo de vocês, para conseguir concluir da melhor forma esse conteúdo. Professora, vai ser só sobre a unidade 6? Vou verificar, colocar conteúdos diferentes para a gente ir dialogando e discutindo sobre outras questões. Também cabe aqui fazer discussões sobre atualidades, que caem muito no Enem. E é muito importante para vocês nesse momento. Então, pessoal, até a próxima aula. Um beijão!